Amém? Diz assim, Filipenses 3, finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu quanto ao zelo, perseguidor da igreja quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar com Cristo, a ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém? Pai, fala conosco, completa a tua obra, sim, Senhor, aceitando a nossa adoração aqui até agora. Paizinho, que nós possamos sair daqui um pouco mais transformados pela tua palavra, que é libertadora, transformadora e especial em nome de Jesus. Amém e amém. Podem-vos assentar. Amados, quando nós pensamos sobre o que o apóstolo Paulo fala aqui, nós podemos pensar em muitos tipos de sucesso na vida, pelos quais vale a pena lutar, pelos quais vale a pena se dedicar. Mas quando se trata de alegria e de interesses permanentes, eu fico imaginando nós como um lar cheio de crianças, como é o meu, por exemplo. Eu tenho 3 filhos. E eu tenho orgulho deles porque a mãe é uma mãe boa, é uma mãe que ensina, é uma mãe que protege, uma mãe que cuida, uma mãe que ama. Além disso, eles têm avós que também se preocupam da mesma maneira, que cuidam deles como se fossem filhos. Isso ajuda muito. E que são pessoas preocupadas com aquilo que é correto, com aquilo que é certo. Muitas vezes o nosso sucesso é medido por aquilo que nós conseguimos nesta terra. Conseguimos de valor material, conseguimos de valor substancial. Quando nós olhamos para as pessoas, a gente mede as pessoas pelas suas roupas. A gente mede as pessoas por aquilo que ela aparenta. Às vezes nós até descobrimos quem é crente pela forma que a pessoa se veste. Não é assim?
Algumas igrejas tradicionais têm o costume de usarem roupas como saia, como blusas, como camisas, e eu não vou discutir sobre isso, porque eu também não acho nada errado quando as pessoas usam isso com a intenção verdadeira de adorar a Deus. E muitas delas fazem isso porque amam a Deus, porque adoram a Deus e exigem de si mesmo respeito quanto a isso. E por isso usam esse tipo de roupa. Vão à igreja com a sua melhor roupa. Muitas vezes nós olhamos que o sucesso da nossa vida, ela é medida por situações que nós não imaginamos. Então, eu quero traçar para vocês um paralelo daquilo que nós precisamos ter de permanente na nossa vida, que vale a pena. Sabe o que eu mais desejo para os meus 3 filhos, para o Natan, para o Davi e para o João Pedro? É que eles sejam verdadeiros cristãos, independente de qualquer situação que eles vão passar na vida. Não me importa se eles vão ser ricos, se eles vão ser mais ou menos ou pobres, mas eu quero que eles sejam homens de Deus, para depois ser qualquer outra coisa. O que eu mais desejo para eles é que eles tenham uma referência verdadeira. E o problema é que hoje, quando nós olhamos uma palavra igual a essa, nós precisamos entender que nós temos que ter confiança em Deus, confiança em Cristo, confiança em que o Espírito Santo de Deus nos capacite a ser melhor nessa terra, para sermos referência. E eu quero profetizar na sua vida hoje, que você será referência nessa terra no nome de Jesus Cristo. Porque se você confia em Deus, eu quero que as pessoas confiem em você para confiar em Deus. Olha que interessante, não existe modelo de exemplo maior do que Jesus, óbvio, Ele é o maior exemplo que nós temos, porém, só podemos chegar a Cristo quando nós entendemos que nós deveremos ser o exemplo dele na terra. E aí eu vou dizer mais a vocês, hoje quando nós vamos as cadeias, as clínicas de recuperação, e nós vemos lá jovens perdidos, e perguntamos para ele, você já foi a alguma igreja? Quase todos eles dizem, passamos, vivemos, e tivemos comunhão durante anos dentro de igrejas. Por quê? Qual é o motivo? Qual é o problema? Qual é a dificuldade? E aí eu digo que eu e você somos culpados. Você é culpado junto comigo. Ah, mas pastor, eu sou culpado do quê? Você é culpado de não passar Cristo de forma verdadeira. Você passa Cristo de forma falsa. Uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. Uma hora você faz o que é certo, na maioria das vezes você faz o que é errado. E aí, as pessoas olham para você e falam assim, mas como é que pode esse irmãozinho, essa irmãzinha dizer que vai na igreja Deus é a palavra? Como é que pode falar que é de Deus e pratica tanta coisa errada, faz tanta coisa errada? Por isso eu quero trazer um paralelo para vocês. Eu quero que o maior sucesso da sua vida, seja a sua casa salva em nome de Jesus. Quem quer ter a casa salva aqui em nome de Jesus? Eu quero. Eu quero que isso seja real na minha vida. Porém, eu fico olhando que até eu mesmo passo por dificuldades para a gente passar por isso, para a gente ensinar isso, para a gente fazer com que as coisas aconteçam. Primeira coisa que eu vejo, falta amor. Falta amor. Você ama? Quem gosta aqui de ser amado? Eu gosto. É? Eu gosto de ser amado. Minha esposa não me ama muito não, mas eu amo muito ela. Né? Eu quero que ela me ame mais. Não é? Quero que meus filhos me amem mais. Todo mundo gosta de ser mimado. Hein? Eu sou louco para ser mimado. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Está faltando amor hoje. E parte de nós, se nós queremos ser amados, amar mais. Você reclama demais que você não é uma pessoa que tenha atenção, mas você dá atenção. Você dá a atenção devida àquelas situações, às pessoas. Você ama verdadeiramente. Você se doa verdadeiramente.
Você se dá verdadeiramente. O apóstolo Paulo, ele começa dizendo aos filipenses assim: olha, irmãos, eu sei que eu estou escrevendo de novo, é cansativo, vêm os profetas ruins e falam certas coisas para vocês, vocês vivem debaixo da lei, mas nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo de uma graça que muda a forma de pensar, agir e sentir. Você não precisa agir da mesma forma. Fez aqui, você vai pagar pelas minhas próprias mãos. Não, amado, se alguém lhe fez algo ruim, ame, para que essa pessoa aprenda a amar, porque você será um instrumento de Deus na vida dessa pessoa, principalmente na sua vida. Quando você ama, as coisas se transformam. Inclusive você passa a ser amado. Mas se você é chato, insuportável, teimoso, pergunta para a pessoa do seu lado: você é teimoso? Pergunta para outra pessoa: você é queixo duro? Queixo duro é aquele cara que aguenta pancada toda hora. Hein? Eu não sou. Eu acho que a maioria que está aqui não é queixo duro, não. Não gosta de tomar pancada. Né? Ninguém gosta de tomar pancada. Agora, se você quer ter uma vida amorosa, e quando digo amorosa não é no sentido sexual da palavra, mas no sentido sentimental do amor de Deus sobre a tua vida, do amor relacional que nós devemos ter com as pessoas, ame mais. Ame mais. Está lá, os 10 mandamentos resumidos em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas você ama o teu próximo como a ti mesmo? Cheguei aqui, estava ali numa reuniãozinha rápida com o Davi e com a Vilma. E fui cumprimentar ali as pessoas, olhei um irmão ali sentado. Ele estava de vermelho, careca. Eu falei olhando assim: será que é o mesmo? Será que é ele? Será? Ficou diferente para mim. Às vezes, nós olhamos para as pessoas e elas ficam diferentes para nós, às vezes pelo corte de cabelo, às vezes pela roupa que ela veste, às vezes por certas atitudes, e a gente não aprova. Nós achamos que nós temos o dever, ou, quer dizer, o direito de falar aquilo que acha que é necessário para que eu goste. Não, a irmã Maria está bem com o corte de cabelo dela assim. Se ela muda, já não passa a ser a mesma Maria. Mentira! O que importa para Deus não é a imagem, não é a roupa, não é a forma, é aquilo que nós sentimos. Deus te ama e eu também te amo, Jesus te ama e eu também te amo, e é assim que nós devemos ser. A graça nos ensina isso, a graça nos ensina misericórdia, a graça nos ensina perdão, a graça nos ensina que nós não importamos com as questões deste mundo, mas importamos com as questões sobrenaturais que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. E olha que o apóstolo Paulo chega e fala: olha, não se cansem das mesmas razões, das mesmas coisas. E olha que o apóstolo Paulo, ele diz claramente aqui no versículo: olha, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou da tribo de Benjamim, eu sou um verdadeiro hebreu, eu vivo debaixo da lei, eu sou fariseu, eu conheço tudo, mas o que importa é que nada disso vale a pena, tudo isso tem que perder para viver Cristo. Você quer uma vida diferenciada? Você precisa tirar tudo que você tem para viver Cristo. Você, do jeito que você é, não é o que deve ser do jeito que Deus quer que você seja. Deus quer que você seja o sonho dele nesta terra. Para você ser o que Deus quer que você seja nessa terra, você precisa abrir mão desse seu jeito chato. Pode falar para a pessoa do seu lado: você é chato. Hein? Você conhece alguém chato? Eu conheço. Eu conheço. Eu sou um chato.
Eu tento mudar todos os dias na minha vida. Eu sou muito chato. Muito. Eu tenho as minhas manias. Acho que cada um de nós aqui temos manias. Não é verdade? Somos cheios de manias. Deus quer acabar com as suas manias. Porque aquele que é cheio de manias se torna um chato. Às vezes até insuportável. A segunda coisa que eu vejo aqui é que quando nós entendemos essa palavra, olha, eu tenho que amar mais, eu tenho que entender mais, eu tenho que abrir a mão de tudo que eu tenho, do que eu sou, eu preciso conhecer verdadeiramente Cristo. E aí a gente vê isso no versículo 10. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Olha que palavra dura que o apóstolo Paulo fala. Quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição. Quem já passou aqui pelo batismo nas águas? Todos nós. Olha que bom. Diz que quando nós passamos pelas águas é para significar que a velha criatura fique lá. E surge uma nova criatura. Nós estamos professando a fé, dizendo que Cristo é meu Senhor e meu Salvador, e que eu quero me parecer com Ele. Não é isso? É. E aí o apóstolo Paulo diz aqui, olha, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Você sofreria o que Cristo sofreu pela pessoa que está do seu lado? Às vezes você não sofre nem pelo seu esposo, nem pela sua esposa. Às vezes é difícil sofrer até pelo filho, pela filha. Essa semana a gente teve uma perda irreparável. Perdemos a dona Antonieta. Alguns não sabem. Alguns sabem. Mas todas as vezes que eu entrava aqui e que ela chegava, ela abria um sorriso. E todos os posts que eu vi no Facebook falavam do sorriso dela. Falavam da alegria dela. Ela me abraçava, ela me beijava, como é a dona Gabriela. Não é, minha irmã? Sentimos a perda. Sentimos aquilo que muitas vezes nós não entendemos, que aquele espaço não vai mais ser preenchido. Que aquela situação não vai mais voltar agora. Mas quando nós estamos em Cristo, nós sabemos que nós podemos ser sim ressurretos para sermos salvos e libertos. Mas isso só acontece quando a gente quer realmente viver a Cristo. E a nossa esperança só muda quando nós sabemos que isso vai ser real na minha vida e na sua vida, que eu vou reencontrá-la, porque ela está nele. Pela alegria, pelo amor, pela paz, pela vida. Agora eu lhe pergunto, você tem a vida em Cristo? Você é aquilo que o apóstolo Paulo fala, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ah, isso é duro, amados. Isso é complicado. Isso é difícil. Isso é terrível. Por quê? Porque é muito fácil, às vezes, a gente pegar um exemplo de uma mãe que sofre pelos filhos. Porque a mãe ama. Agora, eu quero perguntar a você, você sofreria pelas pessoas que estão ao seu lado? Você sofreria pelas pessoas que estão realmente precisando de uma palavra de salvação, uma palavra de alegria, de uma palavra de esperança? Porque muitas vezes nós só vamos prestar atenção quando nós perdemos alguém, quando nós temos o passamento de uma pessoa que nós amamos. Refletimos a nossa vida, refletimos tudo aquilo que nós temos. Amado, eu quero dizer algo a você, Cristo está aqui hoje, há tempo para nós sermos salvos, sermos libertos, amarmos e abrirmos mão de tudo aquilo que está errado.
abra mão do que está errado, para que Deus haja na sua vida. Abra mão. Conhecer a Cristo, viver como Ele, se tornar como Ele, é de uma certa forma sim, matar esta carne, matar esse desejo seu. Eu tenho orado sistematicamente na minha vida. Deus, se o Senhor quer que eu fique 100%, o Senhor me fale. Se o Senhor quer que eu faça isso 100%, o Senhor me fale. Porque eu sinto-me incomodado das coisas. Eu sinto-me incomodado do que eu vejo. Todos viram essa semana que mais um atirador entrou lá numa escola nos Estados Unidos, numa faculdade nos Estados Unidos, e metralhou as pessoas. Essa semana eu estava dizendo na quarta-feira que eu passei lá no Alba. Todos viram o maníaco do Alba? Quem não viu? Aquele cara que matou um monte de gente lá aqui na zona sul de São Paulo. O mundo acabou. O mundo acabou. O mundo jaz do maligno, não é isso que a Bíblia diz? Esse mundo jaz, mas o meu mundo em Cristo Jesus, ele é diferente. O meu mundo em Cristo Jesus me dá a esperança de que se eu passar daqui para amanhã, e eu não estiver mais aqui, eu tenho certeza que eu vou estar com Cristo. E você e eu? Quero ver você lá. Eu tenho certeza de mim. Já não tenho certeza da Patrícia, é diferente, né? Porque ela briga comigo todo dia. A situação não é fácil. Ela me bate, irmãos. Um dia eu vou contar aqui o testemunho de como é que ela fez para eu casar com ela. Tem até a foto, está lá no post, amarração de amor. E o telefone dela. Eu tenho prova disso, irmãos. Eu tenho prova. Mas eu quero dizer algo a vocês. Se nós não tivermos a disposição de ser isto que a palavra de Deus está dizendo, nós nunca seremos. Outra coisa que ele diz claramente aqui no versículo 15. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver estas coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isto também Deus lhe esclarecerá. A última coisa que eu quero falar com você, está na hora de você ser maduro. Para de ser um menino, uma menina inconstante, como diz a palavra de Deus. Tem muita gente aí que está parecendo uma criancinha, cheia de milindres, cheia de chiliques. Ai, a irmã Vilma não me cumprimentou. E daí? Só porque ela está de roxo? Só porque ela está de branco? Sei lá, tanto faz. Eu não gostei muito daquela palavra que foi dada na igreja. Problema seu. Ué, você não vem aqui para ficar olhando para as pessoas, você não vem aqui para pensar que Deus só vai te dar uma palavrinha. Ai, você vai ser vencedor, você vai conseguir, vai dar tudo certo. Não vai. Não vai dar tudo certo. Sabia que não vai dar tudo certo? Na maioria das vezes vai dar tudo errado. Tudo errado. Mas Deus quer que você seja uma pessoa madura, madura em Cristo. Uma pessoa que seja firme. Pastor, mas será que eu consigo? Deixa de ser criança. Deixa de ser dodói. O que mais tem hoje dentro da igreja é crente dodói. Não é? Crentezinho dodói. Qualquer coisa que não agrada, já estou indo embora. Qualquer coisa que não agrada, não vou mais naquela igreja, não vou mais fazer isso, não vou mais fazer aquilo. Em casa a mesma coisa, todo dodói em casa. Por isso que às vezes o seu lar, a sua casa, não dá certo. Porque você não tem maturidade. A Bíblia nos diz que nós precisamos crescer em conhecimento e sabedoria. Precisamos crescer na palavra. Precisamos ser homens fiéis. E olha, eu quero dizer uma coisa aos homens aqui. Hein? Todos os homens que estão aqui. Olha bem para mim, homem. Quem é homem aqui? Opa! Tem certeza? Glória a Deus.
Você que é homem, você foi escolhido para ser sacerdote do seu lar, líder da sua casa, sabedor das coisas boas que devem ser levadas lá para dentro, corrigir naquilo que deve ser corrigido, amar naquilo que deve ser amado, trazer sempre para dentro da sua casa as coisas boas de Deus. Mulher, diz a palavra de Deus, edifica seu lar, construa seu lar. Isso gera maturidade. Você não vai acertar em tudo, mas construa. Se eu pudesse citar tantos exemplos que a Bíblia nos fala aqui, tantas coisas boas que a Bíblia nos fala, nós podíamos ser muito mais maduros do que nós somos hoje. O que eu olho é que falta para nós essas características que o apóstolo Paulo fala. Você quer ser ou quer ter sucesso na sua vida? Você precisa ter o sucesso de Cristo em você. Ele se manifestar em você. Ele ser a graça pura dentro de você. Ele ser verdadeiro dentro de você. Porque senão você se torna um falso. Se torna o que o apóstolo Paulo começa dizendo: há muitos que são falsos. Falsos. Falso. Você conhece alguém falso? Eu conheço um monte de gente falsa. Eu conheço um monte de gente que dá um sorrisinho na sua frente e por trás fala um monte de bobagem de você. Hã? Conheço. Porque são imaturos. São pessoas sem consistência nenhuma. São pessoas que não têm princípios. São pessoas que não têm o amor de Deus. São pessoas que não têm as características de Cristo. O apóstolo Paulo, ele é claro. Precisa estar maduro na fé. Eu quero criar um povo aqui maduro na fé. Eu quero criar um povo que vai em direção a Deus e as coisas verdadeiramente aconteçam conforme Deus quer que aconteça, não conforme que você quer que aconteça. E eu olho para isto e digo mais uma vez e pergunto a você nesta noite: será que nós temos a plena confiança em Cristo para vivermos isto? Você confia em Deus? Confia mesmo, de verdade? Tem certeza? Porque sabe o que eu olho? Eu acho que às vezes não. É aquela história da dorzinha de cabeça. Você tem a dorzinha de cabeça, o que você faz? Tem a sua caixinha de remédio. Quem tem a caixinha de remédio lá em casa? Não é? Aí vai lá na caixinha de remédio. Tem lá o AS, o Dorflex, que mais? Novalgina, aspirina, que mais? Paracetamol. Mas você nunca para pôr a mão na sua cabeça e falar: em nome de Jesus, sai toda a dor de cabeça. Há quanto tempo você não faz isso? Hã? Há quanto tempo? Muitas vezes você vem na igreja e até sono você passa. Dá até vontade de dormir aí onde você está. Está friozinho hoje, né, irmãos? Deve ser gostoso voltar para casa, assistir Fantástico, meter um cobertorzinho, comer alguma coisa gostosa, dar uma aquecida e tal. E aí volta a rotina amanhã, segunda-feira. A gente já começou a nossa semana. Como é que vai ser? Amados, eu quero profetizar sobre a tua vida hoje, em nome de Jesus Cristo, que você se pareça mais com Cristo, sim, que ame mais, que abra a mão e que seja mais maduro. Você precisa ser mais maduro. Para de ser imaturo. Para de ser uma pessoa inconstante com as coisas deste mundo. Sabe o que mais acaba com o casamento hoje? Imaturidade. As pessoas são imaturas. Elas são levadas conforme a circunstância, conforme aquela situação. Eu não estou feliz, hoje você não me fez bem, amanhã, quem sabe, deu, não deu. Oh, amado, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. E por isso a gente se torna maduro na fé, no conhecimento da palavra. Está na hora de a gente ser mais perto de Deus, ser confiante nele, para que ele se manifeste em mim. Eu profetizo que Deus vai se manifestar em você. Eu profetizo que Deus vai mudar a sua história.
Eu profetizo que Deus vai mudar a sua casa, vai mudar tudo aquilo que precisa ser mudado, mas vai doer. Vai doer. Pode falar para a pessoa do seu lado assim, vai doer. Dói. Por que que dói? Porque tira praticamente tudo que você acha que é bom e que não é bom. Tira tudo aquilo que você gosta e que Deus não gosta. Deus não gosta. Deus gosta daquilo que é excelente. E Deus quer dar o excelente para você hoje, em nome de Jesus. Eu quero viver o excelente de Deus. Eu quero viver esta graça que o apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 3. Deus diz que aqueles que não se preocupam a viver a cruz de Cristo, viverão a perdição, viverão algo que é vergonhoso. A nossa cidadania, no versículo 20 do capítulo 3, eu quero que você acompanhe comigo, de Filipenses, diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. A nossa vitória não está aqui. A nossa vitória é a vida eterna. E nós subiremos com corpos gloriosos, abençoados, cheios do brilho de Deus, transformados para vivermos a eternidade. Quem quer viver a eternidade aqui hoje? Será que você pode dizer, eu quero viver a eternidade em Cristo? Eu quero viver a eternidade em Cristo. Eu quero viver a eternidade em Cristo. Amém? Quem quer viver a eternidade em Cristo vai buscar isso todos os dias na sua vida, na sua casa, no seu relacionamento, no seu casamento, com os seus filhos. O sucesso da sua vida está pautado em Cristo, não está pautado nas coisas deste mundo. Nunca estará. Porque se você pensa que você ter sucesso é você ter um bom carro, é ter uma boa casa, é ter boas roupas, você está bem enganado. O maior sucesso da nossa vida é vivermos a eternidade em Cristo Jesus.